É muito bom novamente podermos chegar à casa do Senhor esse domingo tão especial, acredito, para todos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias, fazer uma leitura já bem conhecida dos irmãos. 1 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao final do verso 17. Vamos fazer a leitura em pé e faremos a leitura também juntos, e no final nós faremos uma oração. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Assim diz a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Senhor, muito obrigado, porque somos privilegiados, Pai, chegar à Tua casa no primeiro dia da semana, para juntos, Pai, louvar o Senhor, engrandecer o Teu nome, adorar também o Senhor na beleza da Tua santidade. Mas isso só foi possível, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco. E assim, Pai, nessa manhã, nós somos gratos a Ti. E também, Pai, também queremos aprender mais da Tua palavra, receber o ensinamento, o alimento espiritual para as nossas vidas. Então, nós pedimos, Pai, carinhosamente, invocamos o Espírito Santo, Ele que seja o nosso professor nessa manhã, revelando as coisas, Pai, que a Ti pertence, a cada coração. E assim, Pai, cada criança, adolescente, jovem e adulto que chegou na Tua casa, possa mesmo, Pai, estar com os corações aptos a receber o Teu ensino. Que venha mesmo, Pai, cheia de graça, de verdade, e seja mesmo, Pai, para confrontar as nossas vidas. E assim o Teu povo aqui reunido, a Tua igreja, receba a edificação. E também, se há entre nós alguém que não tem a salvação, seja uma criança, um jovem, um adulto, que o Senhor, que é o autor da salvação, faça a obra especial na vida de cada um. Aceita a nossa gratidão. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, a carta que nós estamos estudando é a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos naquele verso 7, do capítulo 1. Aos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo realmente e paramos de propósito, porque há algo especial nesse versículo. Paulo, ele identifica aquela igreja, aos crentes que estão ali como os amados de Deus. E ele identifica e caracteriza quem é realmente um amado de Deus. No verso 6 ele diz: aos chamados para ser de Jesus Cristo. E nós assim identificamos como a chamada soberana para a salvação.
A salvação de Deus, que foi mesmo preparada por Deus, é do querer de Deus, é Ele mesmo que elege, é Ele mesmo que predestina, é Ele mesmo que chama, que salva, que justifica. E assim são chamados para sermos de Jesus Cristo, a chamada soberana da salvação. Mas Paulo continua: aos amados de Deus que estais em Roma, chamados agora para serdes santos. E nós identificamos como a chamada para a santificação. O nome santo é o nome dado ao salvo por Jesus Cristo. É o nome dado àquele que recebeu a salvação. E como tal, nós temos um alvo agora para as nossas vidas. É da vontade de Deus que os seus santos, os seus salvos, progridam e prossigam para a santificação. E é realmente a vontade de Deus, porque sem a qual nós temos mostrado constantemente nessa igreja, ninguém, sem a santificação, ninguém verá a Deus. E a igreja de Jesus Cristo tem esse alvo, né? Esse propósito: andar em santidade de vida, andar mesmo em novidade de vida. E é o propósito para os filhos de Deus. E Paulo, né, um grande missionário Paulo, plantador de igreja, pai de várias igrejas, ele mesmo confrontava a igreja, desafiava. Ele, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé, provai-vos e vede, né? Então, é mesmo o desafio para as nossas vidas, e eu tenho colocado assim como alvo, né? Eu tenho certeza, acredito que todos nós temos certeza, né? Que vamos para o céu, mas só vai para o céu se for salvo. Temos a certeza que Jesus Cristo vai voltar e vai vir buscar os seus, os salvos. Mas enquanto o Senhor Jesus não vier nos buscar, nós estamos vivendo nesse mundo. E não podemos viver de uma forma qualquer. Aliás, na vida cristã, ela não termina na nossa salvação, no dia que nós somos salvos, né? Aquele precioso dia em que realmente nos rendemos ao Senhor, entregamos as nossas vidas e recebemos o dom, o presente da salvação. Não acaba aí, muito pelo contrário, começa, né? Começa uma vida mesmo agora diferente. E esse viver, enquanto Jesus não voltar, nós chamamos a vida de santidade, a vida de santificação, a vida do justo, daquele que recebeu a justificação. O meu justo, diz a palavra de Deus, viverá pela fé, e é de fé em fé, dia a dia. Então, toda a igreja do Senhor mesmo é exortada a viver esse processo da santificação até a nossa glorificação. Então, amados, os irmãos sabem do esboço que nós estamos fazendo nesses dias, e usando mesmo até as Sagradas Escrituras, né? Que nós identificamos todos, sem exceção, os apóstolos, os discípulos, os homens mesmo que foi dado a eles o privilégio de colocar a palavra de Deus, ou seja, a vontade de Deus, sem exceção, eles tratam desse assunto para a igreja, né? A vida da igreja e o desafio para as nossas vidas. Então Pedro também, nós acabamos de ler, ele diz no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E em toda a área da nossa vida, em todo o nosso viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou o santo, aquele que vos chamou, quando Paulo diz lá, né, para serdes santos, para a santificação. E nós assim estamos colocando e abrangendo, levando mesmo 4 áreas, né, 4 áreas
da nossa vida. E fizemos 4 blocos, né? 4, 6 para melhor identificação, e até você andando por aí, né, na sua casa, onde trabalha, lembrar que eu devo me tornar santo em todo o meu procedimento. E a primeira área é a nossa vida mesmo particular, é no meu corpo, é individual, é no meu relacionamento pessoal com Deus. A segunda área é na nossa casa, na nossa família, no casal. A terceira é na casa de Deus, onde nós estamos congregando. E a quarta é na comunidade, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós andamos. Então, irmãos, nós assim estamos caminhando. E hoje, pela manhã, nós assim vamos entrar na terceira área, né? Na casa de Deus. Nós já vimos e tratamos, ultimamente estava falando da família no casal, em todo mesmo o nosso procedimento. E terminamos semana passada, e eu deixei uma tarefa para os irmãos da escola, né? Ler os 8 primeiros capítulos. Vocês sabem de qual foi o livro? O livro de Provérbios, né? Se eu fosse aqui fazer agora a correção da tarefa, quantos? Não responda não, mas responda para Deus. Quantos nessa semana leu os 8 primeiros capítulos de Provérbios? Lá está, né? A vontade de Deus para os seus filhos. Será que nós tínhamos passado no teste ou ia levar um 0? E talvez, é muito sério, né, irmãos? A gente sai da igreja, joga a Bíblia no carro, ou bota lá na estante, onde fica, e vai pegar quando vir, domingo de manhã. Como vai? Será que o professor da escola ia ficar satisfeito da sala de aula, né? Os colégios tem agenda em que manda lá, dá advertência, dá até suspensão. Será que nós estaríamos reprovados hoje, pela manhã? É bom pensar, né? Mas Deus é tão bom, que Ele é misericordioso com cada um de nós. Às vezes nós não crescemos. Como é que eu vou alimentar, né? Estou me alimentando das coisas do mundo, daquilo que me atrai, dos meus afazeres, não tenho tempo para Deus. Então, irmãos, vamos adiante, né? Santidade mesmo. Agora eu queria tratar na casa de Deus. Santidade na casa de Deus. Nós estudamos há uns anos atrás a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, o pastor Fred iniciou e no meio da carta ele partiu para a glória e nos deixou assim a incumbência de continuar, né? E chegamos mesmo, graças a Deus, tratamos. E ali Deus, naqueles dias tão difíceis para nós, para a igreja, Deus me deu realmente algo tão especial que até hoje eu trago, quando nós tratamos de santidade na casa de Deus. E tem um versículo que é bem interessante, 1 Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 26, e vai ser a base para esses nossos estudos sobre santidade na casa de Deus. Diz assim a 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Vem uma pergunta. Quando vos reunis? Então eu juntei essa pergunta aqui e diz, olha, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis na casa de Deus? O que é que nós devemos fazer? Qual realmente o nosso procedimento?
Irmãos, abre agora um leque, né? E para facilitar também até a memória, a memorização, eu criei o AEIOU. O AEIOU da santidade, da santificação na casa de Deus. O que nós devemos fazer? Eu não criei não, né? Eu só mesmo coloquei o que já está na Bíblia, para facilitar. Primeiramente, irmãos, o A nós nos reunimos para a adoração. Adoração a Deus. Adorar a Deus em primeiro lugar. O nosso Ezinho é para a edificação de vidas. A igreja, quando se reúne, tem esse propósito. Não somente a adoração a Deus, mas a edificação de vidas. Em que sentido? É a construção mesmo, não é? Entra nessa igreja aqui, naquela porta, só um tipo de raça, só um tipo de gente que existe nesse mundo. Pecador. Só entra pecador ali, né? E eu sempre digo, dos quais eu sou o principal. Só pecadores. Então, o pecador incrédulo e o pecador justificado, né? Salvo. Então, a igreja tem esse propósito, edificação de vidas, na salvação para os incrédulos e o crescimento, a construção, a santificação e o serviço para o salvo, né? Então, é o Ezinho que nós vamos tratar. O I, propósito da igreja, ela tem mesmo a incumbência da instrução. Instruir o povo de Deus. E Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, todos eles, né, gastavam, vou colocar assim, tempo instruindo a igreja. E essa igreja aqui tem esse propósito, instruir, mas não de qualquer forma, né? Instruir segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Por isso é declarada, né, desde a sua fundação, é a igreja do capítulo e do versículo. A Bíblia, ontem à noite os alunos do Seminário Teológico Hebron estavam jurando perante a palavra de Deus, ser a nossa regra, né, de fé, de conduta, enfim. Então, a instrução na palavra de Deus. E o nosso Ozinho. O O, nós vamos tratar da organização no corpo de Cristo. A igreja, Paulo escrevendo, mesmo onde nós estamos, né, 1 Coríntios capítulo 14, se você ler, havia mesmo, vamos colocar assim, uma bagunça, né? Uma falta de entendimento quando a igreja de Corinto ali reunia. Uns tinha salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua, outro interpretação. E era aquela mesma bagunça geral no culto, cada um querendo aparecer mais do que o outro, ser mais importante do que o outro, né? Então Paulo, aqui no versículo 1 Coríntios capítulo 14, ele diz assim, ó, no verso 33, porque Deus, o nosso Deus verdadeiro, ele não é de confusão, não é? Não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, não é bagunça, não é confusão, muito pelo contrário, no verso 40 ele diz assim, olha, tudo, o que é tudo para você? Qualquer coisa que se fizer no corpo, na igreja, em relação ao trabalho de Deus, porém seja feito com decência e com ordem, né? Então Deus, ele é um Deus de ordem, é um Deus de organização. Em toda, estudando as Escrituras, nós vemos, né? Organizado, tudo que Deus faz é direitinho, né? Nos mínimos detalhes, tudo mesmo colocado. Então, nós devemos, assim como o corpo de Cristo, agir e fazer como tal. Organização do corpo de Cristo. E o nosso Uzinho do AEU, né, colocamos assim a união do corpo de Cristo. A união, a comunhão, tudo, irmãos, depende. E aí abre, né, um leque muito grande. Mas nós vamos nesses domingos aí, se Deus permitir, tratar aí. Tudo é santidade, né? Santidade
na casa de Deus. Então, irmãos, volto a colocar como princípio. Nós trabalhamos com princípio. Na santificação, no terceiro bloco, né? A obediência à palavra de Deus e o temor vai mesmo ser a base, né, da nossa santidade, da nossa santificação. E não diferente na casa de Deus, ela vai mesmo como corpo agora, como reunião do povo de Deus, também nós vamos ter como base a obediência à palavra de Deus e o temor. Não o que o pastor diz, não o que o pastor acha, não o que eu acho, não porque isso, não porque aquilo, né? Mas nós vamos se basear naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus manda, naquilo que a palavra de Deus orienta, e nós devemos o quê? Obedecer. Não importa quem seja, quem fale, é incrível, né, como mudou-se as coisas na igreja de Deus. Não sei, alguém postou, foi o irmão Rogério, sobre um pensamento do irmão, né? Watchmani, um chinês. E o desejo desse homem era que a igreja voltasse a ser a igreja primitiva. Ou seja, em cada cidade ter apenas uma igreja, né? Uma igreja. E esse homem lutou, mas é muito difícil, né? Mas no começo era a igreja em Jerusalém. Lá não tinha a igreja presbiteriana de Jerusalém, a igreja batista, a igreja pentecostal, não. Era a igreja de Jesus Cristo, né? Na Ásia, enfim. Depois, infelizmente, quando entra o homem, as suas vontades, os seus desejos, se não é do meu jeito eu saio, vou fundar a minha igreja, né? É aquilo outro. Heresias, coisas terríveis, têm mesmo sido feitas em nome de Deus. Mas, irmãos, quando se obedece à palavra de Deus, quando se teme ao Senhor, e ainda acredito, né? Não existe mesmo igreja perfeita, mas existe igreja que busca a perfeição. Isso é um alvo, né? A perfeição. E onde nós vamos assim encontrar? Obedecendo a palavra de Deus, tendo temor ao Senhor Deus. E é uma guerra, é uma luta. Então, essa igreja aqui, ela é privilegiada, eu diria assim, e eu sou um privilegiado, me incluo, irmãos, porque Deus me dirigiu a esse local, onde eu vi, na sua própria fundação, né, o nosso amado pastor Fred, testificando como Deus o orientou, e a orientação que ele pediu a Deus, como mesmo essa igreja seria fundada, né? E é bem sabido dos irmãos. Atos 2:42, fundamento da igreja. Claro que a base é Jesus Cristo, mas eles perseveravam, né? Em 4 colunas. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Então, é esse princípio que nós devemos assim obedecer e lutar para obedecer, né? E temer ao nosso Deus. Então, santidade na casa de Deus. Primeiro Azinho, né? Vamos tratar da adoração. Irmãos, meus amados, Deus, Ele é santo. Aliás, 3 vezes santo. E nós vamos ver que existe, né, a adoração verdadeira e a falsa adoração. E à luz das Escrituras, geralmente a igreja se reúne e deve ter esse princípio mesmo de adoração. Adoração primeiramente a quem? A Deus. Eu vou à igreja porque eu preciso adorar o meu Deus, o meu Senhor. Mas muitos aí vão porque é o pastor fulano de tal que vai pregar, né?
Aquele pastor, eu não gosto da mensagem dele, aquele outro é muito fraco. Não, ali tem uma atração melhor, é o fulano de tal, é a mulher que era prostituta, agora está dando um testemunho, era isso, era aquilo. Pagam pessoas para vir, né? Pagam ingresso para assistir, ingressos. Estão cobrando aí, porque aquele homem fala de casal, porque aquele outro não sei o que e tal. Não estou criticando não, mas será que realmente eu estou buscando adorar a Deus? A igreja tem esse propósito, tem esse princípio. Irmãos, Deus é santo. Aliás, Ele é 3 vezes santo, né? Um homem que Deus deu o privilégio de ver mesmo o céu aberto. Abriu o céu para esse homem e ele viu mesmo a Deus nesse sentido, né? E ele escreveu, testificou, e eu queria primeiramente invocar e mostrar esse Deus tão grandioso que hoje é banalizado e até diminuído pelas igrejas na adoração a Ele, né? É Ele, irmãos. É Ele que nós devemos buscar. Quando você sair da sua casa, você diga: Senhor, eu quero te buscar. Eu vou para te adorar. Eu não vou porque o pastor vai me ver, porque o fulano vai me ver, porque eu estou atrás de um namorado, eu estou atrás de uma esposa. Não, primeiramente eu quero te buscar. Eu quero mesmo te adorar, te glorificar. E eu quero mostrar o quanto é grande esse Deus, irmãos. Veja Isaías capítulo 6. Isaías no capítulo 6 diz assim, Isaías capítulo 6, verso 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Privilégio, né, desse homem. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava a casa se encheu de fumaça. Então veja, nós queremos mesmo tentar, né, hoje pela manhã, mostrar quem é Deus, a grandeza de Deus, a sua posição, a sua soberania, o seu poder, a sua pureza e especialmente a santidade. Deus é santo, irmãos. E aqui diz 3 vezes santo. Serafins, seres que diz, vendo, né? Olha só a reverência, o temor. Com 2 asas cobria o rosto. Cobria o rosto de reverência, de temor. Outras 2 cobria os pés. Os pés. E com as outras 2 e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E nós encontramos no verso 5, né, como realmente um homem que contempla a grandeza de Deus, a sua grandiosidade, o seu poder, a sua pureza, e até tem a oportunidade de chegar à sua presença e vendo a santidade de Deus, a santidade. Olha o que esse homem diz então: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é uma lição muito grande, irmãos. Quando você vier e eu contemplar a Deus,
a sua santidade, a sua beleza, eu não posso vir de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. Não, irmãos. Olha a minha condição diante da grandeza de Deus. Vê, fica claro, né? A gravidade que é o meu pecado. A minha condição, eu tenho que gritar, ai de mim. Ai de mim. E eu vejo tanta falta mesmo de reverência, tanta falta mesmo de conhecimento de Deus, das coisas de Deus. É para a gente entrar aqui com um tremor santo, com um temor de Deus, sabendo quem Ele é, o seu poder, a sua santidade, a sua pureza. Eu tenho que gritar, me ajuda, Senhor, eu sou um pecador. Como muda, irmãos, como muda o nosso entendimento. Evitaria um monte de barbaridade que estão fazendo, falta de reverência, falta de temor, sem conhecimento, né? Coisas, e aqui diz, olha, seres, serafins, santos, perfeitos, não tinham coragem, né, de ver Deus, de olhar. E eu vejo hoje homens mandando em Deus, ordenando a Deus. Que falta de conhecimento, que ignorância, né? Mas aqui a Bíblia diz que seres tinham reverência. Veja o que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 e verso 4. É outro homem também que teve o privilégio de ver os céus, né? João. O Isaías no Velho Testamento e o João agora no Novo Testamento. Diz aqui, olha, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Provavelmente é os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, né? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, a perfeição, a pureza, o poder, a grandeza de Deus. Há diante do trono com como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes. Veja, os mesmos 4 seres, né? Cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Dá para a gente mesmo ter um pouquinho de noção, né, de quem é Deus, da sua santidade, da sua pureza, do seu poder. E nós, irmãos, eu grito, ai de mim, né? Ai de mim, porque sou um impuro. Mas, irmãos, esse Deus, esse mesmo Deus que é tudo isso, Ele se aproximou de nós, se aproximou de mim, se aproximou mesmo de ti. E Ele ensinou, escute bem, Ele ensinou a maneira correta
e que lhe agrada, né? A maneira correta e a maneira que lhe agrada de mesmo adorá-lo. Deus, irmãos, Ele mesmo quer ter um relacionamento assim íntimo contigo e mesmo comigo. E Deus, Ele não mudou. Você viu, né? É o mesmo Deus eterno, Ele não mudou, Ele não vai mudar e Ele não mudará. Por isso que quem tem que se adequar a Ele, né? A adorá-lo verdadeiramente como lhe agrada, como Ele quer, somos nós. E Ele não deixou de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Muito pelo contrário, né? Deus, assim, Ele deixou a maneira correta, como nós devemos adorá-lo, agradá-lo, Ele mesmo ficar satisfeito com o nosso louvor, com a nossa adoração. Ele mesmo, né, irmãos, até ensinou. Não é o que aconteceu com os dois irmãos, Caim e Abel? No começo das Escrituras, dois homens que realmente ouviram, né? Não tenho nenhuma dúvida. Adão caiu, sim, mas Adão recebeu as instruções, recebeu mesmo o conhecimento, recebeu mesmo. Adão era, né, um homem que tinha comunhão com Deus, sabia do desejo, a forma que Deus, de agradar a Deus, apesar de ter caído. E ele ensinou aos seus filhos como mesmo buscar a Deus. O que aconteceu? Né? Um deles, o Caim, veio da forma que ele achava que ia agradar a Deus, da forma que lhe convinha agradar a Deus, e Deus não aceitou. Não aceitou. Vamos ver a história, né? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 descreve aqui. Diz assim, Gênesis capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Veja, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Interessante, não é? Então, aqui, o pai deles tinha ensinado como era verdadeiramente Deus se agradava. Era com o sacrifício de um animal, de realmente assim um inocente, né? E com sangue, para se aproximar a Deus. E aqui esse homem, Abel, obedeceu, né? Essas duas palavras, irmãos, sempre vão andar juntas. E que seja até Jesus voltar na sua vida e na minha vida. Obediência à palavra de Deus e temor ao Senhor. Então esse homem temeu a Deus e obedeceu a sua palavra e trouxe, né, o sacrifício correto. Ou seja, as primícias do seu rebanho. E veja, e da gordura deste, sangue, né? Deus ensinou que é pelo sangue. E aqui o Abel trouxe, veja, das primícias e do melhor. Interessante, né? O que ele tinha de melhor, a gordura e o que era primeiro, né? As primícias do seu. Nós vamos chegar lá, mas ninguém pode vir adorar a Deus de qualquer forma, irmãos. Trazer o que resta, né? Trazer aquilo que não, as sobras.
De forma nenhuma. A Bíblia diz, veja aqui Provérbios capítulo 3. Quem leu semana passada passou por aqui, né? Mas quem não leu, eu vou ajudar aqui, olha. Provérbios capítulo 3, e o verso 9, diz assim a palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É adoração, irmãos. Nós vamos ver mais que a nossa adoração, muita gente pensa que é só espiritual. Mas a adoração completa, ela é material. Aliás, Jesus disse: amarás o teu Deus, honrarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? De toda a tua alma, de toda a tua... de todo o teu entendimento. Isso tudo é espiritual. Mas de toda a tua força. O que é a força? É a material. A adoração a Deus é completa, não é? Então, honrar a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda é mesmo uma forma de adoração verdadeira a Deus. E nós vamos entrar nisso, mas se você pensa que tudo que tu tens, que eu tenho, é com a tua força, com o teu vigor, com a tua inteligência, com a tua conquista, meu irmão, você está totalmente enganado. Foi Deus que permitiu você conseguir, foi Deus que permitiu você construir. É Ele. A Ele nós devemos realmente a adoração. E aqui diz, com as primícias. O que é as primícias? É as primeiras coisas da tua renda, daquilo que Deus tem te dado, né? Aliás, o dízimo é disso aqui, vem esse entendimento, é princípio, né? E Abraão, outro chamado pai da fé, né? Ele mesmo foi o que instituiu, que não só ele, mas aqui Abel já fez isso, né? Apenas continuou, né? Apenas continuou, não havia nem lei, mas quando Abraão veio vitorioso, né, de uma guerra de vários reis, ele, como gratidão a Deus, deu mesmo a Melquisedeque, rei de Salém, colocou os melhores despojos, as primícias, aquela gordura, tudo que era o melhor para o Senhor, e de tudo ele deu o dízimo, né? Deu os 10%. Davi, rei Davi, quando mesmo pecou contra Deus, quando levantou o censo em Israel, que era contra uma coisa que Deus não agradou, veio mesmo a punição. E Davi foi adorar a Deus no monte, né? E lá ele chegou com o dono lá da situação, ele pediu para comprar. Aí o dono disse: não, quem sou eu para vender ao meu rei, né? E Davi disse: eu ia adorar ao meu Deus e dar a ele algo que não custasse das minhas posses, dos meus bens. Irmãos, é Deus que nos dá, né? Eu tenho mesmo, posso falar de coração, incentivado, ensinado, e vários aqui, até jovens, né? E eu sei, não estou aqui exaltando ninguém, mas até filhos meus, primeiro trabalho deles, primeiro mês, eles se entregam para o Senhor, tudo, né? E vários aqui fizeram isso, né? Uma forma de adorar o Senhor. Que seja sincero, né, irmãos? Então Abel, diz aqui a palavra do Senhor, Abel, por sua vez, Gênesis 4, né? Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura, né? O melhor eu vou oferecer ao meu Deus. Jesus estava vendo o comportamento, o procedimento de duas pessoas que vieram adorá-lo, trazendo mesmo, né, as suas ofertas. E uma viúva em Israel, irmãos, era muito difícil, né?
mas tudo que ela tinha, ela deu. Enquanto que um grande botou as trombetas, tudo, né? Para dar, para ofertar. E Deus disse, olha, aquela viúva deu mais do que ele. Porque esse aí deu do que sobrou, do que sobrava. E ela deu tudo o que tinha, né? Geralmente as viúvas, né, são privilegiadas, eu digo, sabe, irmãos? Lembra que Deus mandou Elias procurar uma viúva que não tinha nada, só um potinho com azeite e farinha. E mandou alimentar o homem de Deus. E ela disse, olha, é o bocado que eu tenho, né? Dá para mim comer e meu filho vai morrer. Ele disse, faz e me dá primeiro. Ou seja, ali estava o ensino para dar primeiro para Deus. Confia na palavra de Deus. E quanto tempo eu não sei, mas ficou um bom tempo lá. Todo dia ela tirava o sustento para ela e para o filho e para o profeta. Irmãos, dar, né? Ofertar, adorar a Deus. E aqui diz, o Abel fez isso. Por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas continua aqui, olha. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Mas por quê, não é? Por quê? Porque ele foi errado, irmãos. Ele era lavrador. Porque ele não foi com o irmão dele, meu irmão, tu já pegou o primeiro, bom, aí me dá o segundo, né? Me dá o segundo aí, eu compro e tal, o que seja, mas eu preciso de um animal, sangue. Não, mas ele levou aqui do fruto da terra, daquilo que ele produziu, né? E saber, irmãos, que a terra foi amaldiçoada por Deus. E esse homem pecou contra Deus, porque foi adorar a Deus, escute. Ele foi com sinceridade, levou o que ele tinha de melhor, com certeza, né? Mas Deus não aceitou, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Então tenha muito cuidado com isso. Eu vou adorar a Deus. Mas se vier de forma desobediente, sua oração não vai passar aqui desse teto. Nem o que você fizer. Deus não se agrada. A Bíblia diz que o Senhor Deus é mais importante. Deus se alegra mais do que de obedecer do que sacrifícios, de ofertas, enfim, né? Deus requer de nós obediência. Então, diz aqui, olha, que Deus não se agradou. E olha a reação do Caim. Irou-se, ficou irado com Deus. Espera aí, não é? Eu fiz tudo, trouxe tudo para ti, vim te adorar e tal, e tu não aceita minha oferta, minha adoração? Ficou irado, pecou de novo, né? Porque, irmãos, eu já tenho tratado em relação à obediência, Deus não vai negociar com ninguém, né? Com ninguém. Com ninguém. Desobediência, Deus não quer conversa, né? Eu até coloquei aqui, vamos lá. Eu não lembrei, mas eu vou já lembrar, que eu deixei escrito aqui. Em relação à sua obediência, é bom só rememorar, né? Deus não vai mudar, né? É um princípio de Deus, não vai mudar. Ele não vai mudar a opinião dele em relação à obediência que nós devemos a Ele, né? É imutável. Ele não vai negociar com ninguém. É inegociável. Ele não vai mesmo discutir. Olha, Caim, não sei o que e tal. É inegociável, é indiscutível, né? E ele não aceita desculpa. É indesculpável. Sabia como tinha que ser. Não tem desculpa. E aqui Deus diz, olha, irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante.
né? Saiu, ficou um homem arrasado. Aí disse o Senhor, irmãos, é Deus que busca, né? É Deus que se aproxima, mesmo do ingrato, do irado, do desobediente, do filho dele, mas Deus está sempre buscando, sempre procurando, né? E aqui Deus disse, olha, por que andas irado, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Veja, irmãos, é outro princípio que guarda para a sua vida, para a minha vida. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Procede bem com Ele. Como é que nós vamos proceder bem com Deus? Obedecendo a sua palavra, temendo a Deus. Não tem conversa, né? Deus não mente. Ele não estava mentindo para Caim. Aliás, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele diz, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Vai, faz a coisa certa. Vai lá com o teu irmão, já que tu não tem os animais, compra o animal, arranja, vem, coloca a oferta para mim com toda sinceridade, tu vai ser aceito. Eu estou te dizendo. Aí ele disse, Deus, se todavia procederes mal, ou seja, continuamente, continuar, não reconhecer que está errado, não se arrepender verdadeiramente, irmão, não vai ter conversa não, né? Então a gente tem que parar. Senhor, o problema não é de Deus não, irmãos, o problema é meu, o problema é seu, que nós somos desobedientes à sua palavra, nós não queremos, né? E aí diz aqui, olha, o pecado jaz à porta, né? Eis que o pecado jaz à porta, está aí à tua frente. Cumpre o seu desejo, aliás, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. É interessante, né? O pecado já está aí. Deus dá a sua palavra, dá mesmo todas as condições, e nós devemos o quê? Obedecer, né? Temer. Se todavia procedes maus, você está aí a escolha. Eu tenho tratado até com crentes, enfim, nessas áreas todas, e principalmente a desobediência à palavra de Deus. Sabe, tem conhecimento, diz que é crente, tem o Espírito Santo, mas continua obstinado, né? Procedendo mal. Você tem a escolha hoje. Quer servir a Deus? Vem, obedece a sua palavra. Senão o pecado jaz à porta e vai, né? Mas já sabe para onde tu vai. Vai para o inferno. Vai sair da presença de Deus. Olha o que aconteceu com esse homem aqui. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Continuou, né? Obstinado, com raiva, não ficou mesmo aquebrantado. Ficou com inveja agora do irmão dele. Inveja. Tem muito irmão com inveja de outro irmão. Porque talvez um irmão está sendo abençoado, porque tem procurado adorar a Deus correto, fazer a coisa correta de Deus. Tem muito irmão com inveja. Irmãos, para com isso, né? Pede perdão a Deus e vai fazer como o Abel. Seja um Abel, não seja um Caim, né? E a Bíblia diz que Caim matou Abel porque tinha inveja do seu irmão. 1 João capítulo 3, segure aí, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, e o verso 12, né? Aliás, o verso 11 diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, João 3,11, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, né? Que era do maligno. Aqui a Bíblia descreve um homem que era do maligno, filho do diabo, né? E assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Inveja. Não é? A culpa é de Deus?
Deus diz: Caim, procede bem, te arrepende, tu sabe o caminho, tu sabe a verdade, né? Mas ele continuou obstinado no seu pecado, do maligno. E aí continua a Bíblia, Gênesis 4, e o verso 9. E disse o Senhor a Caim, Deus novamente vai procurar, né? Vai buscar. Onde está Abel, teu irmão? Olha a resposta dele. Não sei. Mentiroso, né? Não sei onde anda meu irmão. Mentiroso. Filho do maligno. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, né? E esse rapaz aqui mentindo para Deus. Mentiroso. Será que tem crente que continua mentindo para Deus? Que se diz crente, né? Mentindo para Deus? Tem que ter cuidado. Não sei, disse ele. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Ele não é homem já? Eu sou o tutor dele, eu tenho que dar satisfação dele, né? E disse Deus: que fizeste? Irmão, Deus sabe, né? Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe o que eu estou praticando, né? A Bíblia diz que nada que há oculto diante de Deus que não vai ser o quê? Revelado. Deus sabe, né? Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. O que fizeste? Uma boa pergunta hoje para amanhã, né? Esse Deus Santo está perguntando para nós: o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vocês estão mesmo me buscando, adorando verdadeiramente? Aí diz aqui, olha, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Está clamando. Eis agora, pois, veja, és maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. És um maldito, Caim. Né? Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Irmãos, que tristeza, né? Coisa muito dura. Muito dura. Um ato de desobediência de uma pessoa, né? Obstinado. Diz Deus aqui: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ele sabia, né? As consequências do pecado dele. Irmãos, pecado, lembra que é contra Deus. Você pode pecar, mas vai vir as consequências do pecado, não tem conversa. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba de Deus, não. Pois aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, ele vai o quê? Vai colher, né? Diz aqui, olha o que o Senhor falou. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. É o tratamento de Deus, irmãos. Aí é com Deus, eu não vou julgar nada aqui, é o tempo de Deus. Mas esse homem aqui recebeu, né, a sentença de Deus. E para mim é uma das passagens mais tristes das Escrituras. Esse versículo 16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor. Irmãos, eu nunca, e peço ao meu Deus, nunca permita eu me retirar da sua presença. Muito pelo contrário, eu estou ávido, irmãos, cada dia a buscar mais a sua presença, sabendo a minha condição, obedecendo a sua palavra, temendo a dele, pedindo perdão. Eu estava aqui na ceia, mesmo chorando, irmãos,
não é brincadeira não. Cada dia que passa, eu quero estar mais perto do Senhor, buscar a sua presença, né? Mas esse homem fez a sua escolha. Qual é a escolha que você vai fazer nessa manhã? Buscar a Deus, buscar a sua presença, mas veja, né? Não é de qualquer jeito, nem do teu jeito, não. Do jeito que você acha, né? E a igreja, ela tem esse papel, irmãos. Essa obrigação, e nós vamos ver, né? De mostrar verdadeiramente quem é Deus. Mostrar verdadeiramente como devemos adorá-lo. Primeiramente sabendo quem Ele é, né? Um Deus santo, 3 vezes santo. E Deus fez isso com o homem. Mas o homem falhou, né? O homem falhou. Aí Deus levantou um povo, através de Abraão, uma nação, para quê? Para mostrar também e abençoar as demais nações do mundo. E deu a esse povo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo lá no livro que nós estamos estudando em Romanos, a esse povo, Deus deu o privilégio, né, de entregar a ele os oráculos de Deus, a sua palavra, como verdadeiramente assim ia adorá-lo, né? E Deus mostrou, mandou o povo fazer mesmo o tabernáculo, tudo, e etc, né? E o povo também falhou. E agora nos nossos dias, Deus levantou a sua igreja, né? A sua igreja, para mostrar a esse mundo como nós devemos realmente adorar a Deus. Mas ela sabe? É a minha pergunta pela manhã. A igreja sabe realmente como adorar a Deus? Por isso que Paulo, né, voltamos lá, né? Paulo diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Primeiramente, irmãos, adoração a Deus. É Ele o merecedor do nosso louvor, da nossa glória, da glória, da nossa adoração. E eu quero mostrar realmente como a igreja deve proceder, né, na verdadeira adoração ao Senhor. Porque existe a verdadeira adoração e a falsa adoração. A que Deus proíbe, né? Mas os homens praticam. Eu tenho muito material, né? Mas não vai dar tempo não. Mas hoje pela manhã, primeiramente vamos assim pensar e lembrar que quem é esse Deus? Deus, a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus, santo, 3 vezes santo, entronizado, né? Mas esse mesmo Deus olhou para você e para mim. Mas, irmãos, tem mesmo assim a desgraça do pecado, né? E eu tenho que olhar e dizer: ai de mim, Senhor, sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo impuro. Mas terminando a mensagem, vamos lá, Isaías capítulo 6, diz assim, né? Verso 5: então disse eu, reconheceu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A gravidade do nosso pecado diante de Deus, irmãos. Mas olha como Deus é bondoso, a sua graça aqui, né? A graça mesmo que nos atingiu. Ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca, tocou no meu pecado, né? E disse: eis que ela tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É isso que Deus faz, a sua graça, né? O perdão dos nossos pecados. E, irmãos, é através a graça de Deus, é Jesus Cristo, né? E a graça de Deus se manifestou Salvador a quem? Aos Isaías, né? Aos homens impuros, aos Herberts, aos Cláudios, a todos nós, irmão. E Ele nos deu perdão
os perdão dos nossos pecados. E aí sim, né? Eu vou poder adorá-lo verdadeiramente. E a Bíblia diz que nós vamos ver, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores verdadeiramente o adorem em quê? Em espírito e em verdade. E Ele colocou sobre nós o seu Espírito Santo, nos deu a sua palavra, nos deu mesmo os instrumentos, as instruções. E a igreja deve fazer isso. E nós vamos ver, irmãos, que tem muitos enganados, desagradando a Deus, desobedecendo a Deus e achando que estão verdadeiramente adorando ao Senhor. Falta santidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Que Deus possa nos ajudar, né? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou essa instrução tão especial à Tua igreja. E nesses dias, Pai, nos ajuda mesmo a sermos um povo que está em plena santificação. E agora mesmo tratando da Tua casa, a casa do Senhor, que possamos chegar aqui realmente com espírito de adoração, adoração verdadeira ao Senhor, através das nossas vidas. O Senhor requer mesmo de nós, o Senhor quer mesmo, Pai, um relacionamento íntimo, mas há mesmo o pecado que tira a comunhão, tira mesmo a verdadeira adoração. E assim como Isaías, nós podemos dizer, ai de mim, porque sou pecador. Ser propício a mim, Senhor, e me ajuda a mesmo adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.